mais um episódio do Pode Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. E esse episódio está sendo disponibilizado no último dia do mês e nós não poderíamos deixar de vir aqui falar um pouco sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa hoje ele é muito mais que um nome ou uma cor. É um movimento de prevenção e conscientização sobre a necessidade de um diagnóstico precoce, de um tratamento adequado e de um apoio emocional às mulheres que sofrem desse tipo de doença. Apesar de ser um mês dedicado ao câncer de mama, é um momento de reflexão sobre outras doenças que afetam e acometem as mulheres. E nós hoje vamos fazer uma ponte entre o câncer de mama e o Outubro Rosa e outros tipos de doença que também acometem nós, mulheres. E para tratarmos desse assunto tão delicado, a gente trouxe a Alexandra. Muito obrigada por participar do Pode Vinho Jurídico, que vai tratar sobre a resiliência, direitos e o apoio de todos que estão a seu redor nesse momento tão delicado. Eu que agradeço o convite. Para quem não sabe, né, a Alexandra é minha madrinha, minha dindinha. E para trazer esse tema à realidade, a gente trouxe ela para falar sobre o câncer de ovário, né? Conta pra gente o que aconteceu, qual foi a sua história de vida como um todo. Então, vamos começar pelo diagnóstico, pode ser ou não? Pelo histórico mesmo. Como que foi esse diagnóstico? Eu sempre acompanhei, sempre fiz todos os acompanhamentos anual, como eu tenho histórico na família, né, de alguns tipos de câncer, não só o câncer de mama, mas também câncer de ovário, então sempre fiz um acompanhamento mais próximo, né? Eu usava DIU já há um pouco mais de 10 anos, não estava próximo a fazer a troca do DIU, estava bem recente, acho que eu estava com DIU há uns 2 anos só. E me deu aquela vontade, o reloginho já passando do biológico, vou fazer uma produção independente. Solteira, iria fazer a produção independente. Cheguei na minha médica, né, uma consulta, e falei com ela, quero tirar o DIU porque eu quero tentar uma produção independente, seja inseminação artificial, com um namorado, com um peguete, qualquer coisa. Quero ir. Exatamente, quero fazer uma produção independente. E ela me tomou como? Não, porque eu nunca quis gestar. Eu sempre gostei muito de criança, mas passar pela gestação não era um sonho meu. Sempre achei lindo nos outros. E ela falou, não, vamos procurar um psicólogo. Alguma coisa de errado não tá, né, não tá certo isso aí, vamos ver o que está acontecendo. Ok, saí muito brava da consulta, sem falar com ela, porque ela me acompanhava desde a adolescência. Liguei para o telefone do convênio médico, qual que é o médico que você tem agora, um horário disponível? Fui nesse médico. Ele falou, não, se é o que você quer, a gente vai fazer a retirada, só que a gente precisa de um check-up total, porque eu não te conheço, eu sei do seu histórico e acho que você não está à vontade para pedir à médica o seu histórico médico, né? Vamos ver como você está. Ok, me pediu todos os exames e dentro desse exame tinha um exame que ele verifica tireoide, hipófise, que são glândulas, né, muito essenciais, e que é o mesmo exame que ele identifica qualquer fator de tumor. E tanto que ele chama fator tumoral alguma coisa, agora não me recordo o nome. Mas ele fez, levei os exames, fiz ultrassom, fiz todos os exames. Ele fez, nesse mesmo dia eu tirei o DIU. No mesmo dia, na primeira consulta eu tirei o DIU, fiz a retirada do DIU, fui fazer os exames, ok. Isso foi em setembro, final de agosto, início de setembro de 2016. Tirei, chegando lá com os exames, ele falou, olha, tem alguma coisa errada aqui, a gente tem que investigar, mas podem ser N diagnósticos, desde uma hipófise não funcionando bem ou mandando alguma informação incorreta, como uma tireoide. Ele falou os tipos de tireoide ou qualquer outra coisa, ou um CA, que é um câncer. E esse exame pega a informação de vários, né, no princípio, no meio, então a gente tem que investigar. Ok, é um baque de início, né? Você assusta, mas eu saí de lá tranquila, apesar de não entender, né, muito bem. Eu conversei muito com ele, ele me indicou um colega que fazia um mapeamento genético, que ele queria investigar, porque eu tenho históricos, né, de leucemia na família. A minha mãe teve um câncer de reto, a minha avó teve um câncer de mama. Pouco tempo depois, quando eu comecei o tratamento, uma tia minha teve o mesmo tipo de câncer, só que o dela já estava em nível avançado. Partimos para o diagnóstico. Fui nesse outro médico, fiz uma bateria de exames e teria que ter uma consulta.
Mapeamento genético, na época, não era amplamente divulgado ou coberto pelos planos de saúde. Então, a boa notícia que ele me deu, né, para não dizer o contrário, foi: você tem condição de pagar, que é muito caro, né? Você não é uma pessoa conhecida, porque na época estava sendo muito falado sobre a extração de mamas da Angelina Jolie, porque ela tinha um histórico familiar, então ela decidiu tomar isso. E falava-se muito do mapeamento genético por conta disso, né? E o convênio médico não cobre, você está disposto a pagar? E foi muito assim, para não dizer grosseiro, ele foi muito ríspido, né? Troca de roupa, deita aqui, vamos examinar. Foi uma consulta muito pesarosa, muito triste, né? Ele convidou um colega sem a minha permissão para entrar na sala. Eu consegui, né? Mesmo sem discutir, sair bem, saí de lá, voltei no meu médico, reclamei, me indicou uma outra médica, que foi um anjo, que apareceu. E a gente começou a investigar, setembro, outubro, novembro, e a gente não descobria nada. A primeira cirurgia, eu muito preocupada com o trabalho, a primeira cirurgia que eu fiz, que foi uma cirurgia exploratória, foi em fevereiro de 2017. Para tentar diagnosticar. Fiz exames de mama, não achamos em axila. Nessa cirurgia você ainda não tinha o diagnóstico? Não tinha. E também não tinha nenhum sintoma? Nada. A única coisa que ele denominou que podia ser, mas como eu tive a primeira regra, a primeira menstruação muito nova, com 9 anos, podia ser um sintoma de menopausa precoce, que era alguns estágios de calores, né, fogachos, como eles falam. Mas falam que o câncer de ovário é muito silencioso, É silencioso, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu digo hoje, quando eu consigo verbalizar, falar com alguém, ter oportunidade, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu falo muito, porque é cuidado. Eu tive um câncer muito raro para a minha idade, né, em 40 e poucos anos, porque ele é silencioso e o meu foi bilateral. Eu estava com o ovário esquerdo já comprometido e o direito em suspenso, que é aquela denominação que eles falam, não sei se esse é o termo certo, bem técnico, que ele ainda não é maligno, mas ele não é benigno mais. Então, ele está numa posição mais para o maligno do que para o benigno. Então, se realmente partisse para uma cirurgia, teria que ser a extração de ambos, né? E é o ovário que manda um comando para o cérebro para que a gente tenha as informações do ciclo, né, menstrual, de todo o ciclo do organismo feminino. Então, a gente não sabia. Eu fiz a primeira cirurgia, a minha sorte foi uma videolaparoscopia, que se tiram, né, pedacinhos para poder fazer. Não deu nada, o exame continua dando fator tumoral. E ele só foi aumentando, porque ele já estava, não no estágio avançado, mas no estágio de detecção. Estava desenvolvendo também, né? Exato. E o câncer de ovário, o ovário é muito próximo a outras regiões do organismo da mulher, né? Então, ele é próximo ao útero, às trompas, à parte superior, né, da vagina. Então, ele é facilmente transmissível, né? Como se fala, metástases para outros órgãos. E vai subindo, né? Então, ele é de fácil disseminação. E, como a gente falou, ele é silencioso. Então, a gente começou a fazer exame, marquei a primeira cirurgia, foram 30 dias para recuperação, que não podia fazer outra, né? Tinha que investigar, fazendo outros exames, tomografia, PET scan, e você vai descobrindo, porque a gente é leiga, a gente não sabe. Até você conseguir realmente encontrar um médico, foi quando esse médico me indicou para uma outra médica, que tinha sido professora dele na faculdade. Ela me pediu vários exames e não achava nada. Aí ela falou, olha, vou te indicar para um cirurgião, para ver o que ele faz, um outro cirurgião para ver o que ele faz, o que ele acha, para ele avaliar com você, como a sua intenção inicialmente era engravidar, para a gente ver se a gente consegue fazer uma coleta de óvulos, se consegue guardar, a idade já não é aquela tão necessária, né? Já tinha passado há muito dos 35, e para a gente ver o que a gente fala. Fiz uma nova cirurgia de pesquisa, né, para entender, quando ele tirou tecido, maior parte de tecido, principalmente dos ovários. E a gente não conseguia ver. E o diagnóstico ele veio impreciso. Ele falou, olha, a gente não sabe, pode ser na parede interna do útero ou nos ovários, só que a gente não consegue ver, porque não estava externo ainda, era microscópico, era bem pequeno, né? Mas é um câncer agressivo. Aí ele me sugeriu, vamos tomar hormônio, fazer a coleta, já que você quer, e vamos partir para a cirurgia. Se a gente tiver que te retirar, a gente verifica a gente faz
a pesquisa ali mesmo, mas uma pesquisa mais detalhada, né? Para a gente saber o laudo detalhado, a gente tem que mandar para o laboratório, então você pode correr o risco de fazer uma outra cirurgia. Então, quer dizer, uma terceira cirurgia. Aí eu falei com ele, não quero fazer. Se é a sua desconfiança, seja útero, ovário ou trompa, eu prefiro passar por uma cirurgia de esterectomia agora, eu não sabia na época se ele seria total ou não, do que futuramente. Aí ele me pediu para conversar com um psicólogo, ele tinha uma rede de equipes. Nossa, esse médico foi sensacional na minha vida, porque acho que o único momento que eu chorei foi quando eu fui dar notícia para uma amiga minha. E ela tinha mudado, ela estava para mudar do estado, a gente era muito ligada, e foi o único momento que eu consegui chorar. Então, quando ele falou comigo, eu falei, não, para mim estava de boa, vou extrair um dente. Até então, né? Muito tranquilo. Beleza, vamos fazer. Não, vamos conversar com o psicólogo, vamos conversar com a equipe disciplinar e ver o que acontece, o que a gente pode fazer para ajudar. Chegaram os novos exames, era ainda indetectável, não conseguiam mensurar onde era, como era. Aí ele falou, se você realmente está de acordo, você vai assinar um termo de responsabilidade, porque é uma coisa séria. Eu posso dizer que a gente vai extrair aqui um ovário, uma trompa, e chegar na cirurgia, eu abri e ver que eu tenho que fazer uma esterectomia total. Aí ele explicou o que era uma esterectomia total, porque a gente tem uma vaga noção de que é ovário, né? O órgão reprodutor é só ovário, trompas e útero. Ele é muito além disso, né? São as ramificações. Eu não sabia que existia uma parte interna superior da vagina. Para mim, a vagina era uma só semi-externa. Não tinha nem ideia. E tem uma parte que é muito próxima ao intestino, ao reto, que aproxima-se do estômago, né? Pela região. Então, tem que se fazer toda uma procura, uma raspagem quando é retirado, né? Ok, se assina o termo, vamos marcar. Eu precisava de aguardar uma colega que tinha ganhado neném voltar de férias, esperei por 40 dias e marquei a cirurgia. Meu Deus. Assim, eu já tô tensa, assim, esse tempo todo sem uma... Sim, E 8 meses para na saber. sua cabeça? Eu acho que eu tava... Anestesiada? Eu não sei se anestesiada. Eu tava apreensiva, mas a minha fome era de descobrir logo, tratar logo. Meu medo era, porque eu já tive casos na família, como eu disse, e a minha vontade era tratar logo. Eu queria ficar livre daquilo logo, eu não queria saber. E eu acho que mulher tem um radar. Assim, não sei, mas eu vejo muito... Eu também sou assim. Quando eu tenho um problema, e ainda que seja um problema muito sério, o meu radar de resolução, ele liga antes do que o do sofrimento e do sentimento. Então, se eu tenho um problema, eu preciso... É o que você falou, eu preciso resolver rápido, eu preciso ser a pessoa ali que vai tomar as rédeas e vai tentar resolver aquilo. Então, eu posso estar sofrendo o que for, mas eu falo, não. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Eu preciso ser forte porque eu preciso também segurar o resto da minha rede. Exato. Então, eu não posso deixar a peteca cair enquanto eu não resolver. Exato. E acho que talvez seja esse mesmo, não comparando problemas em si, mas eu falo esse radarzinho feminino que a gente tem, que quando a gente toma a rédea de uma coisa, a gente precisa resolver. Mas assim, aflição, porque eu tô aflita aqui pensando no tempo, até porque eu sou muito ansiosa. Então, imagino que deve ter sido um prazo muito... tenso mesmo, de não ter uma resposta, porque às vezes você ter uma resposta ruim é melhor do que você ter a incerteza. Você ter o diagnóstico. Eu comparo muito quando me perguntam sobre uma mãe que está num processo de diagnóstico do filho. Se é um TDAH, se é um autismo, se é qualquer tipo de síndrome oculta. Então, eu comparo muito isso. Eu imagino aquela aflição da mãe, que provavelmente deve ser sobrenatural. Mas quando é de sobreexistência, eu quero estar viva, eu quero viver. Foi uma das coisas que eu falei com o meu médico. O que me importa hoje é eu estar viva para criar um filho. Eu sempre quis maternar, eu nunca quis gerar. E você acaba mudando de ideia. Então, aquilo me afligia muito. O que adianta eu gestar um ser, parir, cuidar? E se eu não ficasse aqui? A minha preocupação imediata era isso. Para que eu vou ter um filho hoje? Vou me preservar e eu não vou criar, eu não vou curtir, eu não vou ter a mesma história. A minha preocupação era só essa. Eu já fazia parte, eu tentava, né? Eu queria muito fazer parte de uma fila de adoção e sempre me segurei. Vou esperar mais um pouco, fazer isso, aquilo mais um pouco. E fui adiando, mas era um sonho ainda, eu queria muito aquilo. E pra quem não sabe, né, a Dindinha é Dindinha de todos. Todos os meus amigos chamam a Dindinha de Dindinha. E eu ficava, a Dindinha é minha, não é Dindinha de ninguém, vocês. Foi um caso sério.
É Dindinha. Toda vez que eu converso com ela, é Dindinha. Tudo bem? É um nome, né? É um nome que eu adotei. Foi automaticamente, a gente não precisou nem fazer força, graças a Deus. Posso reclamar, não. São só 7, nem todos mês presente. Mas eu. Não, mas assim, Foi o que o me primeiro realizou, eu foi acho. eu e o Pedro. O resto ali foi São os só. primeiros. Os mais velhos. O resto é bobagem. Fora os associados, né? Exatamente, os agregados que vão Agregados, aí, olha. isso. Eu exato. acho justíssimo, porque eu sou uma agregada, eu só falo Dindinha também. Bem-vinda, continue. Ai, se não falar. Quem é Alexandra? Como que eu vou chamar de Alexandra? Quem é Alexandra? Não tem esse Exatamente. nome no nosso É, vocabulário. não, o Arthur te chama de Dindinha. Ai dele, ai dele. Eu E morro. pensando nesse prazo aí, Dindinha, a gente teve um prazo aí, você falou que foram 8 meses até chegar ao Praticamente 8 diagnóstico. meses, de setembro, porque a cirurgia final foi maio de 2017. Então, setembro de 2016 a maio de 2017, né? E o Mais ou menos diagnóstico só veio depois da cirurgia? Não, ele só veio depois da terceira. Como é que chama? Eu esqueci agora o nome. Da terceira vez que os materiais foram para o laboratório. Biópsia. Da biópsia, exatamente, perdão. Só depois da terceira biópsia, porque tudo dava inconclusivo. Enquanto eles não escarafucharam, abriram, realmente dissecaram os órgãos, eles não conseguiram descobrir, porque era realmente muito pequeno. Eu falo, reafirmo e agradeço muito a Deus, a fé que eu tenho, a força que Ele sempre me deu a isso, porque se tivesse que descobrir com o passar dos tempos, né, do tempo de investigação, eu não sei se eu estaria aqui hoje, porque da forma que ele está e a evolução, ele se desenvolveu muito. E o médico fala, são coisas assim de 40 dias, 3 meses, 2 meses, não tem um prazo certo, né? Mas ele é muito rápido, muito tenso, né? E muito difícil também descobrir porque ele é silencioso. Então, assim, só depois da terceira biópsia é que ele conseguiu fazer a conclusão do primeiro ovário. A primeira resposta que eu tive foi que era um câncer unilateral de ovário esquerdo. Como eu estava fazendo acompanhamento, eu fui para uma equipe médica, né? E como o médico falou comigo, que é um anjo, eu acho, na Terra, né? A doutora Amanda é uma bênção. Eu indico ele para qualquer pessoa. Ele falou, olha, eu posso te sugerir vários tratamentos. Eu acho que pelo histórico você teria que fazer outro. Eu tenho aqui nessa equipe, nesse consultório, nessa clínica, 10 pessoas que tratam de câncer, de tumor, de tratamentos, né, pós-cirurgias. E eu posso perguntar, eu posso juntar os 10 aqui. Neste momento, eu consigo juntar 4, comigo 5, para te dar uma opinião. Todas podem ser divergentes. De tamanho, de não fazer, de fazer. Por quê? Com essa sorte que eu tive, eu fiz a cirurgia, 45 dias depois é que eu tive o último diagnóstico, que foi o concreto, o assertivo, né? Que era bilateral e como ele estava. E eu já estava em contato com esses médicos. Então, o primeiro falou, não, eu acho que ela não tem necessidade. Por quê? Quando você retira a doença totalmente e não tem nenhum vestígio, nem sempre eles indicam uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Uhum. E era um câncer relativo muito a pessoas acima de 70 anos, mulheres acima de 70 anos. Então, para a minha idade, foi um câncer muito raro, né? Principalmente ele sendo bilateral, porque às vezes aparece em um lado, o outro não, ou em outro órgão, né? Porque ele vai dando metástases de forma diferente. Mas você precisou de fazer Eu fiz quimioterapia? Fiz 7 sessões pesarosas, porque ele me indicou e falou, olha, eu acho que você tem que fazer 5 inicialmente, mas vou chamar a doutora tal, entraram todos na sala, ele explicou o histórico, avalia aqui, o que você acha? Não, ela não tem necessidade de fazer, a gente vai tomar o medicamento tanto tempo, a gente vai acompanhar assim e ver o que vai dar. O outro, não, eu acho que ela tem que fazer 3, mais sessões, que não é uma radioterapia, mas é medicamentosa, né? Você tem que fazer uma sessão, que são 8 horas, você fica como se fosse uma quimioterapia, né? Só com medicamento, mas não chega a ser tão forte, não tem tantas reações, vamos dizer assim. E 2 concordaram com ele. Dos 5 que ele chamou, 2 concordaram com ele, só divergiram um pouco em tamanho, em quantidade de sessões. Ele me indicou 7 sessões de quimioterapia. Na verdade, ele me indicou 9 sessões. Ele não ia chegar nem 10. Mas com o passar das vezes, eu estava muito bem. E a minha sorte, eu digo, é que eu tive um diagnóstico precoce, mas eu fiz um tratamento medicamentoso que me prejudicou na parte saudável, porque como eu não tinha doença, era para profilaxia, era para futuro, ele me tirou, por exemplo, todas as vacinas. Eu tive que tomar a maioria das vacinas que a gente toma na infância.
porque eu perdi a resistência. Alergias, por exemplo, que um bebê às vezes desenvolve quando é criança, eu voltei a desenvolver, coisa que eu já tinha tratado na infância, não tinha mais na fase adulta. E as sessões são realmente muito pesadas? Como que foi a sua percepção com as sessões de químio e dessas medicamentosas também? Você sentia aquele baque ali na hora? Como que é esse procedimento em si? A quimioterapia, ela é idêntica inicialmente à de câncer de mama, porque eles são muito interligados, né? Quando uma pessoa tem um câncer de mama, um câncer de ovário, ela sempre tem que investigar os dois, porque eles são muito interligados, né? Eles têm eu não sei te explicar, né? Da forma que um médico vai te explicar com clareza, mas eles têm uma ligação muito grande, então você sempre tem que vigiar os dois, sempre tem que controlar os dois para ter. Na época eu até cheguei a cogitar a possibilidade de tirar a mama, porque você fica desesperada, né? Sim, não quero ter essa doença, exatamente, eu não quero ter essa doença, mas eu fui tão acolhida por essa equipe, por essa clínica e por esse médico. Eu passei muito bem, tanto que assim, eu fui uma surpresa para eles. Eu tinha náuseas no dia do tratamento, né, da medicação, mas assim, muito sono, muita sonolência, muita preguiça, mas passava, 2, 3 dias eu estava bem. Só que contava certinho, você podia contar. 8 dias depois, eu tinha muito mal-estar. E o que mais me descontrolava, porque eu fiquei completamente destemperada. Eu não aceitava bom dia. E eu descobri, principalmente a pandemia conseguiu reafirmar isso, que eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. De pedir ajuda, de aceitar, de não poder fazer, por exemplo. Quando eu tive que levar o atestado da empresa, eu já trabalhava há quase 10 anos numa empresa, 8 anos de alguma coisa. Eu tive que levar o atestado para o INSS, e a mulher me falou que eu estava incapaz, incapacitada, impossibilitada, por motivo de doença de trabalhar. Aquilo me deixou mais no chão do que o diagnóstico do câncer. Ali eu chorei quase uma semana direto. Eu briguei com a mulher, ela quase me chamou para retirar do lugar, porque eu falei, você não pode colocar isso, eu quero trabalhar. Foi uma das coisas que me ajudou no processo de descobrir, fazer as cirurgias, foi o trabalho. Eu já era muito mergulhada no trabalho e com essa possibilidade eu fiquei mais. Mas voltando à quimioterapia, ia de manhã, fazia sessões, tinham que ser refeições leves, né, e de preferência mais líquidas, porque te dá muito enjoo. Então, praticamente deitado o dia inteiro, no final da tarde eu voltava para casa. Sentia algum enjoo, mas assim, só enjoo mesmo, nada além disso. Mas no 7º, 8º dia, eu não era pessoa, e eu sentia muita dor nas juntas. Eu venho de um histórico de febre reumática quando criança. Então, já era um problema de infância crônica que eu tratei. Então, era joelho, o cóccix, cotovelo, punho, nossa, mas me doíam muito. E eu não tinha paciência, você tá bem, quer uma ajuda? Eu não aceitava, eu me isolei muito. Não, você foi muito reservada, né? Tanto que pouquíssimas pessoas sabiam desse momento que você passava, né? Exatamente, eu não tive muita paciência, não. E eu cheguei a ser muito grossa com muitas pessoas. Eu não me escondia, mas eu não tinha paciência com pessoas na minha casa. E muito ruim isso. É um momento que, querendo ou não, por mais que você está sendo forte ali para vivenciar aquele período, você está fragilizada. Exatamente. Querendo ou não. Então, E você não controla, você não tem controle da dor que você sente, dos pensamentos que vêm na sua cabeça, das ações, você não conseguir lavar um cabelo direito, quando ainda tinha cabelo, né? Porque eu cheguei a ficar completamente careca. Você não conseguir tomar um banho completo sozinha, nessa fase, né? Da reação da quimioterapia. É incapacitante, você fica impotente. E eu não estava acostumada. Desde os 14 anos, mesmo estando com a família, eu vivo por mim, para ajudar as pessoas, para lidar com casa. Então, isso para mim era surreal. Eu não conseguia estar dependendo de alguém só para cozinhar, para me ajudar, para comer. Isso me irritava muito, muito. Eu imagino. E você teve algum apoio psicológico nesse momento? De médico, não. Porque eu não quis. A minha médica ficou muito em cima, mas eu não consegui. Eu tentei umas 4 vezes falar com a médica, mas ela tá coitada, gente. Ela mais me irritava do que me ajudava. Aí a minha médica suspendeu, eu não conseguia. Eu tentei fazer depois, mas eu demorei muito tempo. Eu fiquei muito machucada com o retorno ao trabalho e eu demorei muito tempo a entender. Hoje eu entendo mais do que na época. Sim. Eu resisti muito, mas era um grupo, aquele grupo silencioso,
Eu vim entender depois, né? A pessoa que vem da medicação, o enfermeiro, a pessoa novata veio conversar com você, batia um papo, eram os psicólogos, os psiquiatras tratando, mas de lado, como se fosse na presença de como se fosse um enfermeiro, porque eu não aceitava mesmo. A única pessoa que ficava comigo era minha mãe, às vezes, e essa amiga minha. Minha mãe, várias vezes, eu não deixei ela entrar, porque me irritava. Era surreal, eu não entendo de onde saiu tanta raiva. É involuntário também. E assim, eu achava que eu tinha que entender, não, eu tô bem, isso aqui é só para futuro, mas eu não conseguia controlar. Era muita raiva mesmo. Não fala comigo, não mexe comigo, me deixa sozinha, e eu não conseguia ficar sozinha. Era um momento de TPM eterna, né? Aquele momento que Deus me estou vivendo ali exatamente, por um período no alto, no ápice da TPM, era isso mesmo. E como que você acha que foi a recuperação física e mental pós-tratamento? Assim? Acho que mental a gente não recupera. A gente agradece, lógico que você fica sempre com o alerta ligado, você sempre pensa, nossa, isso aqui será o quê? Será que é alguma coisa? Não tem jeito, é automático, né? já cria uma predisposição a pensar naquilo. Exatamente. Então, eu preciso ir ao psicólogo, fazer uns testes para ver algumas disfunções, mas eu tento pensar em coisas positivas. Sempre tentei pensar em coisas positivas. Como eu disse, eu não consegui fazer tratamento psicológico. Eu contei com os poucos, mas muito bons amigos e irmãos que eu tenho. Mesmo, como eu falei, minha comadre, ela estava no processo de mudar. Ela conseguia acompanhar o fim da quimioterapia, mas não todo o processo, porque ela mudou logo depois. E eu tinha um afilhado novo, né? Que era um concorrente direto da Bruna. E era um nenenzinho. Não, foi na minha época de adolescência, né? Tipo assim, foi assim que eu saí, né? Disso, não lembro. Ele tem hoje 8, 9 anos. Então, assim, eu sofri mais pela perda dele, porque você acaba transferindo, né? Sim. Não vou ter filho, vamos agregar automaticamente, sem pensar. E eu sofri muito com essa mudança. E eu fiquei 10 meses sem trabalhar. Isso me matou, porque eu me sentia muito mais bem do que passando mal. Lógico que tinha, por exemplo, no meio da minha quimioterapia, eu fiz 3 sessões de quimioterapia e eu tive uma inflamação na perna. Ai, vou morrer. O que está acontecendo? Fui atendida por um médico. Eu tive 2 médicos muito, perdão a palavra, cretinos, né? Porque eu imagino quem é atendido pelo SUS e não tem bons atendimentos, né? E o processo é muito demorado, porque eu tive muita sorte. Apesar de ser 8 meses, eu passei por vários profissionais, vários. Imagina quem não tem. Mas ele simplesmente falou assim, isso é normal, pode ser uma inflamaçãozinha, toma aqui um antibiótico cavalar, vai para casa, daqui 3 dias você volta. Minha mãe ficou brava com ele, porque ela vem do setor de enfermagem, ela trabalhou muito tempo como auxiliar de enfermagem. Tipo assim, você não vai atender minha filha com essa mão sem luva? Você não vai fazer isso? Como que você vai dar um diagnóstico e um exame de sangue e tudo? Era um domingo, a gente saiu de lá, fui para outro hospital. Não, vamos ver e tudo, a gente não tem aqui a máquina para fazer, mas eu preciso que você faça um exame para ver se é uma trombose, se é isso, se é aquilo outro, um monte de coisa que é possível. Ou realmente uma metástase. Aí você enlouquece, né? Você fala assim, como? Que dia? Por quê? Não, gente, você fala assim, por que eu? Eu não perguntei isso, você acredita? Eu falei assim, gente, mas por quê? Por querer eu não veio, sabe? Assim, se Deus tá me dando, eu tenho força, mas eu queria entender o sentido. Por quê? O que tá acontecendo? Está indo tudo bem? Por que isso? É porque a gente fala também Será que eu sou tão forte assim? De um momento muito delicado, porque se a gente for parar pra pensar aí, assim, é uma baita história, porque a gente tá falando de uma pessoa que iniciou o check-up, vamos dizer assim, com o intuito de ser mãe. Exato. E descobriu um câncer e... ganhou uma bomba. E, assim, é avassalador, é assustador e é inspirador também ver que você nunca perguntou o porquê eu. Porque eu acho que a primeira... Não, e assim... não me veio à cabeça, juro, não me veio à cabeça todo isso. Tempo porque eu fui mãe de todos. Na hora que eu quis ser mãe... veio um problema que... E o que você falou, é aquele momento que também eu me senti incapaz. Sabe a hora que me deu um clique de que eu não podia realizar o sonho de ser mãe, de maternar mesmo? Foi quando eu saí da sala de cirurgia, eu senti um calor. Falei, gente, eu já estava sentindo muito calor e poderia ser uma propensão à menopausa realmente.
Eu falei assim, eu tô com vontade, eu tô com enjoo, eu tô com calor. Aí ela falou assim, a médica perguntou, o que você tá sentindo? Ainda na sala de cirurgia, porque eu tenho um problema sério, né, com anestesia. Ela não sai, não, ela fica eternamente no meu organismo. Então, eu demorei a sair da sala de recuperação 2h30. Quem estava próximo quase enlouqueceu. Eu fiquei assim, não existe isso. Tá dormindo até agora. E eu não acordava. E eu acordei passando mal, com calor e com muita ânsia, muita ânsia de vômito mesmo. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu queria beber água, eu tava com uma fome horrorosa, porque eu fiquei quase 36 horas. Ele pediu inicialmente 12 horas, a cirurgia era para ser 6 da manhã, foi às 13 da tarde. E eu fiz a cirurgia, demorei a sair, demorei a subir. No dia seguinte, eu tava morrendo de fome. Eu queria comer e sentindo um calor. Você não pode levantar. Aí eu perguntei, o que é isso? Ela falou assim, infelizmente é a menopausa. Foi menopausa? Você não tem mais ovário, automaticamente você não tem a cadeia de ciclo hormonal que vai para o cérebro, desce para o organismo, você não tem mais o contato. Então, com o tempo, o seu organismo vai se acostumando, que isso é uma grande mentira, porque até hoje eu passo pelos mesmos sintomas e eu não posso tomar hormônio, né, a maioria dos hormônios, então são fitoterápicos que ajudam. Então, é a pior parte, né, de tudo isso mas foi nesse momento que ela me falou. Eu falei, tá, e aí, menopausa? Eu não posso ser mãe. E o muito ruim do hospital que eu operei, a pior parte é que a pessoa com tratamento de câncer, a mulher com tratamento de câncer, quando ela vai fazer ou de mama lá, né, mama e ovários em geral, ela fica no mesmo andar, na mesma sessão que as mulheres que pariram e têm os filhos. Nossa. O que separa é só a enfermaria, né, o setor de enfermaria. E eu achei isso, assim, de uma insensibilidade, um mau gosto, uma falta de senso, de empatia, vamos dizer, é a palavra que se usa muito hoje no momento, mas as pessoas não são empáticas. Você pode coloca uma porta de vidro, porque não tem condição, gente. A pessoa está perdendo, às vezes, um sonho ali. Sim. Né? Ela está perdendo a vida dela. Às vezes tem mulheres que nascem e já crescem de criança. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Como é que você faz isso? A minha sorte é que eu fiquei sozinha num quarto, depois chegou uma pessoa e saiu, mas eu achei muito insensível à rede. E aí eu entendi, gente, eu estava com câncer, eu estava com uma doença grave e eu não posso mais ser mãe. Mas o fato era, eu não posso mais ser mãe. Quando você perde a oportunidade de escolher, a escolha sai da sua mão e passa por uma coisa certa, você fala assim, eu não posso decidir mais, a decisão não é minha. Não, tem algo de errado, não tá certo isso. Então, assim, isso me chocou mais. Aí sim, eu fiquei muito triste, mas ainda assim, segui o médico, fiz, né, tratamento, estava doida para voltar, achei que eu ia voltar a trabalhar com 30 dias, mero engano, fiquei 10 meses de licença. Mas, assim, eu acho que eu levei, dentro do possível, muito bem. E eu só pensava em ficar boa, que eu queria ficar boa logo, que eu queria adotar, que eu ia procurar, e eu não procurei muita ajuda. Aprendi muito nessa fase, que eu fiz vários cursos para poder realmente auxiliar mulheres sem condições, nesse caso. Queria buscar isso, fiz até um curso, Doutor Palhaço, e por aí vai, para ajudar. Frequentei alguns hospitais, dentro do que a médica me deixava, né, fazer, do que era possível, porque você fica muito sensível. Como eu falei, a quimioterapia, ela me tirou todas as defesas de um organismo normal, que é o que já faz com a doença, mas ela combate a doença. O meu foi combatendo realmente as minhas células de vida, é o que estava tudo de bom, então eu tive muitos problemas. Mas o pior momento acho que foi esse, eu entender que eu não tinha mais a decisão na minha mão. Não, eu fico imaginando que quando eu tive endometriose, né, com 18 anos, que eu fiz a biópsia e tudo mais, aí eu procurei uma especialista e ela falou assim, endometriose está associada à infertilidade, mas a gente só vai conseguir saber se realmente você tem uma infertilidade ou não quando você começar a tentar ir lá por volta dos 30 anos você tem que começar a tentar. Ela me deu, ela colocou uma data, limite na minha vida. Aí eu falei, até 30 anos você tem que ter um filho. Assim, e só que aquilo ali, toda vez eu imaginava, nossa, mas será que eu vou conseguir? Como que vai ser isso? Eu lembro que antes de casar com o João, eu tirei o DIU, né? E falei assim, vou colocar outro DIU. Eu falei, nossa, mas falta um ano para eu fazer 29 anos, 30 anos. Faltava um ano para eu fazer 30 anos. Eu falei, não, eu não posso colocar outro DIU. Eu preciso de começar. Meu prazo quando alguém começa a regular sua vida, né? Igual você falou, ela tirou aquele poder de você, assim, realmente, eu chorava. Eu chorava, mas eu chorava. Mas ela chora tão escondida, ela não chora, não.
Eu não sei se as pessoas pegam, por exemplo, por osmose, né? Eu hoje acho que é um defeito. A gente aconselha muito bem, mas a gente não segue os próprios conselhos, né? Eu sempre fui muito assim. Eu perdi meu pai muito cedo e eu sempre fui muito forte. Muito cedo sempre. Eu choro por um filme, vamos brincar que tá a fase agora por um dorama. Mas eu não consigo chorar por um sofrimento, alguma coisa. Mas eu acho que isso relevante. É um defeito. Assim, não, pra mim é grave. Eu comentei esses dias, a gente estava conversando, e tava eu e a Bruna, a gente estava conversando sobre saúde mental mesmo, e a gente tá assim, você acha que eu tenho isso? Você acha que eu tenho aquilo? Aí eu olhei pra Bruna e falei assim, então... Eles não têm nem tempo. Nesse momento, eu acho que a gente tem tudo, mas eu acho que a gente não tem tempo para ter nada. E uma das coisas que eu pontuei foi exatamente isso. Eu falei, Bruna, eu chego num ponto que a minha defesa é não sentir. Então, eu sofro e N coisas que acontecem que emanam ali aquele sofrimento, mas eu não me permito sentir aquele sofrimento. Então, eu sei que eu tô sofrendo, eu sei que aquilo ali é a perda de alguém, é a perda que seja de um animal de estimação. Eu sei que eu estou sofrendo, mas eu não posso me permitir sofrer nesse momento porque eu tenho outras coisas para resolver e que depende de você, que dependem de mim, outras pessoas que dependem de mim. Então eu tenho que manter aquela. E eu acho que a gente segue essa mesma linha de raciocínio, porque um problema meu e da Bruna é o fato da gente ser muito parecida. Então às vezes a Bruna é assim, eu chorei por isso. Mas não conta pra ninguém, não, que eu até chorei. É aquele momento que ela chorei sabe de que ela chorei chorou. Mas não fala pra Amanda, ninguém. aconteceu isso, eu até chorei, mas não conta pra ninguém, não. Então é porque a gente sabe que o momento de sofrimento, ele é só nosso. Isso. E é só quando a gente tem tempo. É só quando a gente se permite. Porque é aquele momento. São caixinhas, né? Vou guardar isso Aham. aqui pra mais tarde, isso aqui pra amanhã. Exatamente. Quem sabe se pro ano que vem ou isso aqui pra nunca. Às vezes é até aquele choro que chorei, sofri, respiro, deixa eu voltar, como se nada aconteceu. Exatamente. Porque eu preciso continuar vivendo. E acho que isso é um defeito, entre aspas, que a gente acabou de mencionar, mas que é muito parecido. É de ter o controle também. A gente quer ter o controle de tudo. Eu lembro que eu saí da consulta chorando porque tirou o meu controle. De falar assim, eu quero ter um filho, eu quero com 35 anos, com 36 anos. Não, tem um limite de idade. Você tem que ter agora. É, exatamente. Como Então, assim? Agora? Não, nem casei. Ai, mas é muito... E pensando nesse contexto todo que você está passando pra gente, a gente aí falando hoje, a gente está fazendo esse paralelo com o Outubro Rosa, que a gente sabe aí que é um mês dedicado ao câncer de mama, igual você comentou, são cânceres que estão interligados de alguma forma entre si. Você acredita que o Outubro Rosa, ele influencia de fato na conscientização? Em algum momento isso já interferiu em algum ponto para você? Como que é a sua percepção desse movimento em si? Eu acho que ele podia ser mais ativo, vamos dizer assim, né? As pessoas gostam muito, vem aí o Novembro Azul também, Setembro Amarelo, né? É muito bonito militar, é muito bonito aparecer, mas as pessoas estão rasas, elas não se aprofundam, né? Vou fazer porque tá ali e tudo, mas e depois do que o mês acaba? E depois que a campanha finaliza? Então, a pessoa não deixa de ter a doença, ela não deixa de passar pelo tratamento, ela não deixa de sofrer, ela não deixa de ficar carente, de precisar de algum auxílio, né? Então, assim, a profundidade ainda está muito, muito pouca. Ela precisa aumentar, as pessoas precisam realmente de empatia, de cuidado com o outro. E, assim, é um cuidado geral, né? E não sei se é só propaganda. As pessoas em si, como vocês falaram, a gente não tem tempo. As pessoas também não têm. Às vezes o que está próximo não é visto, a gente não enxerga. Não, e a gente mencionou hoje, a gente conversando sobre... E assim, a gente estrutura, tá, gente? Todo episódio a gente estrutura ali os assuntos. Então aqui a gente tem os assuntos que a gente quer abordar. Que a gente acaba fugindo um pouco, claro, porque a gente está aqui numa conversa. Mas hoje, quando a gente foi estruturar... Tiveram N perguntas que a gente se fez, que a gente falou, caramba, a gente não sabe nada. Porque primeiro começou aquele, de onde veio o Outubro Rosa? O porquê do Outubro Rosa? O que é o Outubro Rosa na prática? Chegou um ponto que a gente olhou um para o outro e falou assim, você faz? Você já fez o autoexame? Você sabe como que faz o autoexame? E foi aquele momento que a gente parou e falou, realmente, ou a gente está muito fora da caixinha, ou ainda falta muito, igual você comentou, desse aprofundar, porque o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, o Novembro Azul,
ele gera uma comoção social, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, é todo mundo naquele N campanhas, N eventos, N divulgações, mas até que ponto isso está atingindo de verdade? Me colocando, talvez seja uma falha nossa também, não vamos tirar isso. Pode ser que a gente esteja ali bem errada. Mas foi um momento que a gente teve essa concepção e até por isso veio essa pergunta, até pra gente entender o seu lado também, porque a gente viu que com a gente não foi efetivo na prática. Porque na hora que a gente parou pra pensar, a gente viu muita propaganda, a gente até compareceu a vários eventos que já tenham a pauta do Outubro Rosa, mas e aí, o que a gente fez? Cadê o nosso autoexame? O que eu trouxe para a minha prática? Porque a gente não trouxe. Então, foi uma surpresa. E foi até bom a gente ver que não é só uma percepção nossa, né? Que falta um pouco. Sim, com certeza. Vem assim, nossa, da classe médica se aprofundar, estar mais próxima, aquele antigo médico que eles tentam resgatar hoje, médico de família, né? E falar, olha, é assim, como é a sua mãe, a sua avó, os seus tios, né? Eu tive uma boa orientação porque eu tive doenças sérias na família. E quem não tem? Nunca teve nada. Eu conheço pessoas hoje que falam, eu nunca fui num dentista arrancar um dente, eu nunca tive necessidade. Eu não procuro um médico porque eu tenho medo de achar uma doença. Uma doença. Mas aqui, gente, sou eu. Me perdoem, mas eu falo com a Bruna, eu falo assim, Bruna, eu sou a pessoa que eu tenho na minha cabeça que se eu for procurar, eu vou achar algo muito ruim. Então eu falo... É um psicólogo que a gente precisa. Exatamente. Terapia dela. Exatamente. Aí eu fico assim, não vou procurar um médico. E eu casei com um hipocondríaco. Porque o Matheus é hipocondríaco total. É o equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Tem que Exatamente. ter. Um que empurra e outro que puxa. Tudo que eu tô passando mal. Vamos no médico? Mas, João, não tem mais tempo pra ir no médico, não. Pronto, atendimento, você tá doido? Tem tempo disso, não. Um que empurra, outro que puxa. Não tem jeito, a vida é assim. E isso é algo que eu Minha sei mãe que eu também preciso sempre melhorar. foi Porque eu não... O Matheus é hipocondríaco, o Matheus... Eu já compareci. Pra quem não sabe, o Matheus já operou 15 vezes. Não vou ter aqui na mente, mas se não foi que foram 15, parceiro também. São mais que 15. O 15 eu tenho certeza que chegou. Mas 15 vezes ele já operou de pedra nos rins. Eu já Tudo de pedra nos rins? 15 vezes de pedra nos rins. Mas é cronológico. Eu posso bater genético. com o Matheus em número de cirurgias, não, mas ele já sabe. Eu sou de cirurgias diversas. Né? O mais não, o Matheus, ele acorda, aí ele me cutuca e fala assim, amor, eu tô com cólica renal, eu vou pra urológica, porque eu tô em jejum, aí eu sei que eu já vou ter que operar, eu já fico lá. É assim, ele não prático, come, ele já resolve prático, mais que o médico. Ele chega lá e ele fala, olha, eu tô com cólica renal, provavelmente tem alguma pedra aqui, eu preciso operar. E vamos, assim. Eu já compareci mais vezes ao médico com o Matheus, isso porque tem 6 anos que a gente tá junto, do que na minha vida inteira. Porque eu não vou ao médico. Eu não procuro um médico porque eu tenho essa concepção mental, esse bloqueio mental de que eu não posso ir porque se eu for... Você vai descobrir algo eu vou descobrir algo que eu não quero. Então, assim, é o que você falou. É além da campanha, é o psicológico. Sim. Porque é o que a gente falou. Sim. Cada um tem a concepção que teve ali, que seja por criação que eu falo, não seria nem criação, é construção. Gol do Galo, eu acho. Aí você tava procurando alguém assistindo o jogo, aí os vizinhos sério, do escritório estão assistindo. Mas eu acho que não é nem essa questão da criação, é da construção ali de personalidade, de pensamento mental. É um combo. Porque essa o que você se torna. O meio que você vive. Porque eu sou uma pessoa... Eu brinco muito no serviço onde eu estou, nas pessoas. Nossa, você é muito delicada. Nossa, é ótima para ensinar, você é muito tranquila. Aí eu penso assim, subconsciente, coitada, não conhece com quem tá falando. Porque eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou nervosa, mas dentro do meu mundinho, dentro de casa. E, né, fora, eu sou uma simpatia em pessoa. Nossa, abre a porta, fecha a porta. Pode passar, senhora. Porque o convívio social tem que ser assim, gente. E a gente tem muito idoso, a gente tem muita gente que precisa. E por que não? O que eu sou realmente 100% me diz respeito na minha casa. Então, eu consigo separar as coisas. Não que aquelas mensagens, as intenções e os intuitos saem da minha cabeça, do meu coração, da minha alma, que seja. Não, mas eu consigo ter um autocontrole. E foi o que me ajudou no tratamento. Vamos controlar. Segura aí. Vou dar um exemplo aqui. Na primeira consulta, quando eu saí da cirurgia, eu não contei pra minha mãe. Não falei essa parte, né?
Deixei para contar no último segundo, porque ela já tinha passado por um tratamento de câncer. Ela perdeu a mãe dela com câncer. Ela perdeu uma sobrinha indireta, né? Prima de 2º grau, né? Tratava como sobrinha, com leucemia, com 1 ano de idade. Então, era um histórico terrível para mim, né? E de onde a minha mãe vem, do Nordeste, não se fala câncer, se fala o cranco, aquela doença. Até hoje, a minha tia que faleceu com câncer de ovário, o mesmo câncer que eu tive, mas ela descobriu, infelizmente, numa fase muito avançada, ela já estava com todo o tórax, todo o intestino tomado. Ela falava que não era de Deus. Ela tinha 4 faculdades, pra você ter ideia. Ela estudou a vida inteira. Ela era diretora de escola, mas ela não tinha uma inteligência emocional para lidar, e ela não tinha, principalmente, uma... Não sei se a cultura é o termo, né? Ela não tinha orientação para aquilo. Então, aquilo era uma fraqueza. Aquilo era uma doença que era com castigo que fosse de Deus. Para ela era um castigo. Então, ela não soube enfrentar. Tanto que ela morreu muito precocemente, mais por melancolia do que pela doença em si. Ela ficou isolada, a gente não conseguia conversar. E ela se foi muito cedo, porque ela estava fazendo tratamento paliativo. Então, a gente se põe num lugar... do meio que você vive, do que você está fazendo. O trabalho me ajudou muito, me ajudou a enfrentar. E quando me tiraram isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. E fui fazendo uma campanha em cima da outra, fui me inscrevendo em cursos, fui estudando. A médica, você não pode sair de casa, você está sem defesa, você tem que comer isso. E eu ia pra rua, eu quero sair. É como se privasse sua vida, né? Eu preciso viver, gente. Exato. E foi numa fase, assim, que eu estava começando a ficar, aos 40 anos... Será que eu começo a ficar mais quieta? Eu sempre curti muito a vida, né? Ficar mais quieta ou não. Não, agora eu quero aproveitar tudo. Eu quero comer o que eu não comi, eu quero fazer o que eu fiz. Então, assim, realmente... É você e o meio que você está, o que te dá força ou que te enfraquece. Então, é um combo. A gente não tem como... É custoso chegar nesse ponto, né? Mas como chegar, como brigar com isso, né? É você. Você mencionou que trabalhava numa empresa de grande renome, né? E que Sim. foi uma dificuldade muito grande de você se afastar nesse momento, que ela tinha como se fosse um suporte, né? Ela te dava um suporte para você continuar. Como que foi essa necessidade de um afastamento e qual que é o suporte que a empresa te deu nesse momento? Foi engraçado, porque eu não queria de jeito nenhum sair. Eu enrolei de fevereiro a maio, porque uma amiga minha estava de férias, ela tinha acabado de voltar de uma gestação e eu era muito agarrada. Eu estava realizada onde eu estava, né? Vocês mandam um questionário, né? Como você é, o que você faz. E o que eu vou escrever aqui? Como é que foi? Porque foi doloroso sair da empresa que eu trabalhei. Sim. Quase... Não trabalhei porque eu fiquei 10 meses, então eu não conto o tempo que eu fiquei fora, mas quase 11 anos na empresa. E eu me identifiquei muito, porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar. E, assim, tentar realmente, vamos bater papo, vamos conversar. Posso não ser a melhor psicóloga ou psicóloga formada, mas vamos conversar, quem sabe, né? A minha experiência, a sua, a gente troca alguma ideia. Mas eu não queria sair de jeito nenhum, eu estava muito agarrada às minhas pessoas, ao meu serviço. Eu estava numa fase muito bacana, eu já estava com a minha casa tranquila, sem depender de ninguém, paga, quitada, né? Para muitos isso pode ser corriqueiro, mas para mim era muito importante de onde eu vim e como eu cheguei ali. E eu não quero, como é que eu vou viver? Nossa, salário de INSS de jeito nenhum. Quem sou eu? Como é que a empresa vai aceitar isso? Ok. Peguei o atestado, levei, tive esse contratempo, né, com o pessoal do INSS, quase que eu bati na médica do INSS, porque ela não olhou na minha cara. Nossa, que me desculpe a classe médica, mas que lixo. Ela não olhou pra mim, ela não me atendeu, ela não... Não, acontece demais. Perícia do INSS. E assim... na época que você solicitou, né, nem tinha hoje, antigamente era o auxílio-doença, né, hoje é o benefício por incapacidade temporária. Ai, que nome, gente, é isso aí. Esse nome me dói. Esse benefício por incapacidade temporária, né, no caso do câncer, não exige uma carência. Então, basta que você seja segurado do INSS, isso, que você vai ter condição de receber aquele benefício. Se fosse outro tipo de doença, você precisa de ter 12 contribuições para o INSS para que a carência, né, em regra geral, são 12 contribuições para receber um benefício, né? Então, hoje, direito, né? Hoje existe a possibilidade até de análise documental. Provavelmente você nem passaria por essa perícia médica, porque considerando seu quadro clínico, você iria direto, você solicitaria o documento por análise documental e ele seria deferido. Nossa.
Antigamente tinha isso, não tinha isso. A pandemia foi um divisor de águas para o INSS, né? Maravilha, porque as pessoas sofrem muito. Eu fui passando mal, eles não quiseram remarcar. Eu tive sorte. Entrei com documentação, 15 dias marcaram o médico, eu fui lá. Não podia entrar ninguém, eu sozinha, não tinha elevador. Para subir 3 lances de escadas, eu cheguei na última escada quase morrendo. Se não fosse um rapaz, que eu não sei quem é, um anjo que apareceu, me segura pela mão, eu tinha caído de costas. Porque e já é um momento que você tá fragilizada. Eu já tinha começado a fazer a quimioterapia, então eu tava muito fraca. Né? Eu inchei muito, eu fiquei muito com sobrepeso, mas mais de inchaço, de retenção de líquido. Eu engordei quase 23 quilos. Nossa. Que é uma coisa muito rara também, porque as pessoas, elas emagrecem muito. Eu fiquei muito inchada, quase não abri o olho. Mas se esse cara não me segura, eu não consegui ir na consulta. Horas para ser atendida e a pessoa não olha, ela não sai de trás de um computador. Então, assim, eu imagino hoje, tomara que realmente isso seja levado em sério, mas ela falou, vou ver a documentação, toma esse papelzinho, você tem em tantos dias a finalização do meu atendimento, se vai ser deferido ou não. Eu só queria que ela me liberasse para trabalhar, que eu já achava que eu já estava craque para trabalhar, porque o médico me falou, dependendo de como for, como você reagir, você está apta a trabalhar, a gente vai aos poucos. Eu achei que eu era garota fantástica, eu já ia começar a trabalhar no dia seguinte. E eu sentia muito falta disso. Eu trabalhava numa célula com 400 pessoas dia. Então, funcionava... contato com gente. Eu sempre gostei, né? Conversar, fuxicar, estar ali sempre foi a minha área. E eu queria muito voltar, me fazia muito falta, eu ficava com muito receio de perder o poder aquisitivo, de manter a minha casa, manter as minhas coisas e de ficar sozinha. Apesar de não serem pessoas amigas próximas, era um dia a dia muito agitado. Eu gostava muito daquilo. Eu gostava de tratar os problemas dos outros. Às vezes os meus ficavam debaixo do tapete, mas eu adorava. Eu trabalhava com saque, com reclamações em geral. E eu adorava aquela vida. Me consumia muito, mas eu gostava muito. E a gente vai entendendo com o passar dos dias. Quando ela me fala, eu abri e vi, e estava lá a nomenclatura, incapacitada para o serviço laboral, nossa, aí eu precisei de um psiquiatra, não foi nem um psicólogo. Eu realmente cheguei na médica chorando, que não acreditava, eu não queria aquilo, que aquilo estava me doendo, que eu era capaz, que eu conseguia trabalhar, até ela me fazer entender, né, voltar a realidade do risco que eu corria, de como eu estava debilitada, demorou muito. Acho que a terceira vez foi quando eu tive que suspender a quimioterapia para fazer uma cirurgia. Eu falei mais cedo e acabei não concluindo, né? Desculpa. Eu tive uma inflamação na perna, que a minha perna ficou preta, inchada, roxa, e ninguém sabia, eu não conseguia vestir roupa sozinha, não conseguia estender a perna. Sentar, levantar de um sofá, de uma cama, para mim era pesaroso. Isso durou quase 30 dias. E uma bateria de exame para saber. Graças a Deus, foi um linfonodo que inflamou. E são os mais próximos para se dar metástase também, né? Além dos órgãos próximos, que são os nossos organismos, né? As nossas células, eu não sei se esse é o nome de defesa, a gente tem espalhadas pelo corpo. Aquelas que a gente tem a íngua quando inflama a garganta. A minha foi na virilha, por isso que a perna inflamou. Então, o primeiro atendimento não foi bom, depois eu voltei na minha médica, ela pediu um exame, voltei naquele primeiro cirurgião, não, nós vamos retirar e vai dar tudo certo, não tem nenhum problema. Retirou, realmente era só o linfonodo. Até hoje, todo o lado direito, ele funciona mais ou menos bem, porque uma das defesas, né, ela não existe mais, então ele tem que procurar um meio para ficar melhor. Mas veio aquele susto, né? E aí? E agora? Não foi nada, mas até entender, aceitar o restante do tratamento com resiliência foi mais complicado, porque eu não queria passar, eu queria que acabasse ali. Ah, se você falou que não precisava de tantas, para que tantas? Vão parar. Não, tem que ser feito e tudo. Não poder voltar ao trabalho, como você perguntou sobre o trabalho, como eles foram, foi muito engraçado, porque era uma empresa muito grande, com setor de atendimento, com setor de pessoal, tinha um setor que até era diálogo, vamos dizer, não era um tratamento psicológico, mas você podia verbalizar o que estava sentindo e ter um direcionamento. As pessoas não conseguiam se comunicar dentro da empresa. Eu tinha um convênio médico, mandava mensagem para o convênio liberava a sessão de quimioterapia, mas não liberava a medicação. Liberava a medicação, mas não me liberava a sessão. Se eu não tivesse um plano não é de saúde. Previdência privada. Não era um seguro de vida, que foi o que me ajudou. Eu pagava o mais básico que tinha, mas foi o que me salvou, porque as 3 últimas quimioterapias eu tive que pagar do bolso e receber depois. Não precisei recorrer judicialmente quanto a isso, mas foi quase.
mas eu tive que pagar do próprio bolso, são medicações caras, né? Por exemplo, um tratamento hoje de imunoterapia, ele está entre 6 e 15 mil reais. Que às vezes você precisa fazer. Mas a junto. sessão ou Eles colocam sessões, tipo combo de sessões, mas depende do médico que você conhece, que é indicado, né? Do renome que ele tem ou deixa de ter da clínica, sendo particular. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Eu não precisei fazer imunoterapia, eu fui muito disciplinada para poder comer, para fazer. Mas tem gente que não tem ou que não consegue, a gente também não pode, né, discriminar. Então, eu tive o resgate desse seguro de vida e tive como me bancar. E eu tive a sorte também do benefício, eu consegui o teto máximo, né, que não era próximo ao meu salário, mas ajudava muito. E ele saiu com 30 dias que eu inseri os documentos. O resultado demorou muito mais do que o pagamento. O pagamento saiu, o resultado não tinha saído, entre aspas, né? Uma semana depois do resultado eu já estava recebendo o benefício, vamos dizer assim, né? Mas fiquei afastada da empresa 10 meses. Eu achei que eu era não insubstituível, mas como o meu trabalho ninguém faria. Fizeram, mas não da mesma forma. Sei que eu fiz muita falta, mas chegar ao trabalho e ver que você não tinha aquele seu lugar garantido, que você era uma peça fora daquela quebra-cabeça. que estava funcionando sem, vamos dizer assim. Exato, que teve continuidade, isso me doeu. Mas o que mais me doeu, como eu falo, a empresa não teve comunicação, eu tive que dar o caminho das pedras. Você tem que ligar para tal setor, falar, porque eu trabalhei 10 anos na empresa, né? Olha, quem vai resolver isso é isso, isso, o documento está aqui, fala com tal pessoa, vai fazer com tal pessoa. Eu tive que dar o caminho para a empresa. Ela não estava preparada para isso. Não estava preparada para atender uma pessoa que fizesse um tratamento tão grande, né? E foi levando a toque de caixa, foi passando. Ok. Quando eu voltei, tive uma recepção muito calorosa, muito boa, mas o primeiro grande impacto que eu tive você ficou muito tempo fora. A gente acha, é a minha palavra da vida, que você não tem capacidade hoje, principalmente psicológica, para manter o setor. E era meu neném, vamos dizer assim. Eu criei o setor, eu administrei, eu consegui organizar e ele foi crescendo. Então, para mim, foi muito, muito doloroso fazer isso. E não tiveram cuidado de falar, olha, tiveram um cuidado, né? Um zelo nas palavras, mas o cuidado no dia a dia, por exemplo, eu era uma supervisora de atendimento de fidelidade. Eu tratava num programa de fidelidade da empresa e atendia as reclamações. Eu fui ser uma ferista, tirar férias e folgas de outros companheiros. Então, isso para mim foi assim, a morte. É a sensação de que você perdeu o seu lugar, né? Que você não tem valor. Não é só perda de lugar. É que você deixou de ter aquele valor que era tão importante para a empresa. Sim. E o diagnóstico em si de câncer trouxe alguma mudança na sua percepção de vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional? Eu freiei bastante, sim. Eu tentei entender que tudo tem limite, né? A gente tem que ter um tempo para descansar, que não é aquele final de semanazinho, não é uma folga, né? Eu tinha férias, eu conseguia fazer, né, uso das minhas férias, mas sempre foi na agitação, né? Você acabava não descansando. E aproveitar, não mesmo. Teve umas férias que a gente saiu daqui, foi para Paris, foi para Amsterdã, do nada a gente... Pra onde foi? Foi Islândia. A gente ia pra Islândia, aí uma companhia aérea faliu, acabou com o nosso voo. A gente quase foi para os Estados Unidos na mesma viagem. Fomos para Lisboa, porque não tinha vaga no voo, para chegarmos aos Estados Unidos. Que tudo, né? Quase um mochilão. Espero que eu faça esse mochilão com o Arthur quando ele estiver mais velho. Começa de agora, faz. A gente a gente é assim, né? Bora. Não tem tempo ruim não, gente. A vida tá aí, gente. E se eu não tivesse vivido tudo isso, e aí? Logo que eu saí de licença, muito engraçado. Teve esse todo baque e eu voltei a trabalhar próximo do aniversário da Bruna, né? Eu voltei a trabalhar Foi dia 1º de abril que eu voltei a trabalhar? Não, 1º de abril a gente foi pra Paris. Eu tirei férias, eu voltei a trabalhar 1º de março, mais ou menos. Meados de março, né? Cheguei lá, eu avisei pra minha chefia, pra minha gerente geral, que aqui, você sabe que eu tenho direito a férias? Não tem não, só ficou 10 meses de licença. Eu sempre fui muito curiosa. Trabalhei por quase 15 anos no Tribunal de Justiça. Não tive a sorte de passar num concurso e ingressar. E fui muito preguiçosa nessa época de estudos, porque eu era muito baladeira.
Então, não posso dizer que os concursos não me passaram. Eu que não passei num concurso por falta de me, né, dedicar mais. Mas eu consegui aproveitar, eu queria procurar. E chegando no trabalho, ela falou assim, não, você não tem direito, você ficou 10 meses, que era o correto, né? Só que eu já tinha direito ao gozo de férias 11 meses quase antes. Eu já estava tendo o direito de uma segunda férias. E eles não se ligaram a isso. O RH era muito top lá, né? Para não dizer o contrário. Então eles não se ligaram. Falaram, se você não me der férias, vai ser isso. Eu quero férias para tal data. Não, eu vou olhar e tudo. Eu falei assim, não. E venceria mais ou menos em maio. Uhum. Ela chegou, tipo assim, 10 dias depois. Olha, dia 1º você tá de férias. Eu falei, hã? Dia 1º você tá de férias. Falei, então vamos lá falar. Sabe aquele banco de horas que ficou suspenso porque eu não paguei? Me dá 3 dias antes, foi quando a gente programou a viagem. Sem dinheiro, sem noção, vamos para onde? Vamos para Paris. Né? A empresa me dava pegar um Airbnb lado da torre. A empresa me dá a oportunidade de viajar. Vamos dar louca. Temos dinheiro? Não, mas vamos tentar. E foi uma das melhores viagens que a gente fez, né, Bruna? A gente já viajou bastante. E eu sei. Era o lucro. Viajadas, assim. E eu penso também muito na concepção, principalmente nesse momento em si. Né? Você acabou de passar por um turbilhão de emoções, um tratamento e tudo, retornou. Então foi aquele baque também do retorno ao trabalho. Eu acredito que mentalmente é aquele momento assim, gente, eu vou viver a minha vida. E assim, dane-se o resto com não, um mas pouco é de isso respeito, mesmo, mas assim, é sem respeito nenhum. Eu não quero saber o que está acontecendo, é a minha vida, é o meu momento, eu tô indo, é eu tô um sincericídio extremo. Você fica numa fase de sincericídio extremo. Não que eu não fosse, eu sempre fui, né? Eu sempre paguei duras penas, porque eu prefiro... Como é que é aquele ditado? Eu prefiro a pior verdade do que uma pequena mentira, a maior verdade, uma coisa assim. Porque... E com isso, você fica seletivo. Né? A fase de um tratamento de câncer, o que mais me deixava desconfortável não era ficar careca, sem cílios, sem pelo no corpo, né, inchada, ou de mau humor, ou passando mal, porque às vezes você não controla, né, o mal-estar na rua. Eram os olhares. A curiosidade, porque o sentimento de pena não me doía, mas aquelas... O que será que aconteceu? Chega e pergunta. É o que eu falo, as pessoas são rasas. Sim. As pessoas querem saber da fofoca, do que está acontecendo, do que realmente serem empáticas com as outras. Pergunta. Você está passando por algum tipo de tratamento? Você tem uma alopécia? Porque quantas pessoas têm e a gente não sabe? É muito maior do que a gente conhece, porque a gente não tem contato. É igual a gente brinca antigamente, né? Na minha época de criança. Você via uma ou outra pessoa com poliomielite. Uhum. Sem um membro, sem andar, né? Infelizmente, algumas doenças estão voltando aí. Mas você via crianças com cadeira de rodas. Hoje a gente vê menos. Sim. Estão voltando, mas você vê menos. Então, gerava uma curiosidade. Olha, tem um defeito. O que aconteceu? É defeito? Por quê? Às vezes é uma escolha. Hoje virou moda. Tem muitos carecas por aí. Sim. Mas e aí? Pergunta. Isso me incomodava muito. E no serviço me incomodou demais. Pessoas que não me procuraram. Eu tinha uma rede social enorme. Enorme. Na época, Facebook. Né? Quem era Instagram? Era recente. As pessoas não me procuravam. As que eram mais próximas foram solidárias, falaram, mas aquelas ditas amigas de trabalho, né? Mal, uma ou outra mensagem. E isso faz muita falta para as pessoas, né? O acolhimento, o carinho, o cuidado. E até se você parar para pensar que as pessoas que você convive no trabalho... muitas das vezes são as pessoas que você mais convive na vida. Sim. Você passa a maior parte do seu tempo com essas pessoas. Eu brinco muito aqui hoje. Não é uma mentira ser uma segunda família. Hoje o Matheus, ele fica muito aqui no escritório também. Mas eu brinco que eu sou esposa da Bruna porque eu convivo muito mais com ela. Eu vi esse post do João. A mulher da minha esposa. A mulher da minha esposa. Mas é a realidade, porque a gente tem muito mais contato. Contato que eu falo não é nem de estar ali próximo ou estar do lado, mas a gente conversa muito Cumplicidade, mais. Apoio. Porque é o tempo inteiro. A Bruna é testemunha disso. A Shirley foi a primeira, que é a minha comadre. Hoje a gente está muito afastada, eu sou muito carente. Uhum. Quando tem que reclamar, eu sei reclamar. Shirley tá ouvindo, né? Exatamente. Ela foi a primeira pessoa a saber.
Ela foi a primeira pessoa a saber. Eu não liguei. A segunda pessoa foi a mãe da Bruna. A minha mãe foi a última. Ela foi a primeira a pessoa a saber. E ela começou a chorar. E, desculpa, eu falei, vaca, para com isso. Você tá me desestabilizando. Eu estou ligando para desabafar. O que você está fazendo? Aonde você está dirigindo e tudo? Aí eu comecei a chorar. Mas eu chorei, é o que a gente está falando. Por ela estar chorando, ela estar fazendo alguém sofrer por minha causa. Falei, gente, não tem condição um negócio desse. E até porque é um momento que às vezes também você percebe a gravidade. Porque inicialmente você tá guardando aquilo para você. Então, acredito eu que é aquele momento que eu tô vivendo, é o meu momento, é tudo que eu tô sentindo. Mas quando você vê a reação de outra pessoa, talvez você leve o baque da sua reação. Isso, exatamente. Você fala assim, o que aconteceu com a minha reação? Por que a dela tá dessa forma e eu não tive esse momento ainda? Que falta de proporção é essa? Exatamente, é isso mesmo. Mas por que você tá chorando? O que tá acontecendo? Não, é o meu lugar, sai daí. Né? Então, sim. Foi pesado, vamos dizer assim, ver a pessoa sofrer, porque ela achava que você estava sofrendo, ou que você estava à beira da morte, sei lá, o que passa na cabeça da pessoa, né? Então, a gente sabe, né, que cada experiência é única, né? O que você passou provavelmente não pode ser comparado ao que outra pessoa com o mesmo diagnóstico na mesma situação vai passar. O que você deixaria de recado para uma pessoa que teve um diagnóstico agora dessa doença? Eu acho que independente da crença, cuidem de si, né? Espiritualmente, emocionalmente, faz falta. Faz muita falta. Demorei muito, né? Vamos contar aí. De 2016 para 2024, quase 10 anos, né? 8 anos de diferença. A entender, a gente precisa realmente de um apoio psicológico, de um apoio emocional. Tentem se abrir, busquem realmente o entendimento médico, o acompanhamento médico. Isso faz muita falta. Eu acho que se eu tivesse procurado, teria sido mais ameno. Hoje as dores e as consequências teriam sido mais amenizadas. Eu vejo que muito do que às vezes eu enfrento comigo mesmo, no meu dentro do meu quarto, dentro do meu carro, sozinha, andando, dirigindo. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, mas eu me pego em alguns momentos muito, muito deprimida, muito para baixo, muito sozinha, porque eu me coloquei nesse lugar. Sim. Então as pessoas devem se abrir mais, sabe? Não só buscar ajuda médica, medicamento, mas a psicológica, principalmente a família. Por mais que você ache que aquela pessoa não tem aquela proximidade, busque ajuda. Porque isso faz uma grande diferença, não só para o hoje, para aquele momento, mas para o futuro em si. Porque são cicatrizes que vão ficar para a vida inteira, E você precisa ter uma base sólida, né? Você precisa ter ali um momento seu que você consiga se segurar, né? Então, eu acho que é realmente buscar realmente ajuda. E agora a gente vai para a nossa sessão de perguntas rápidas e objetivas. São perguntas mais objetivas com respostas mais rápidas, vamos dizer assim. E após toda essa experiência, o que você aprendeu sobre autocuidado? Que a gente tem que ser atento, realmente buscar se enxergar mais, não ter receio de achar alguma coisa, de pedir ajuda. Então, assim, sou muito relaxada em vários pontos. Ainda continuo, mas eu não tenho medo nem vergonha de procurar e falar, não estou entendendo, isso pode ser alguma coisa? É buscar realmente orientação e ajuda. Mesmo que você ache que seja uma manchinha simples, é realmente buscar ajuda. Quanto antes possível, porque é o que faz toda a diferença. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente em relação ao diagnóstico ou ao tratamento? O diagnóstico? Não. Ao tratamento? Não. Ao diagnóstico, vamos dizer sim. Eu acho que, não sei se eu teria tempo, mas eu pensaria melhor em fazer uma coleta de óvulos, de fazer uma inseminação artificial, uma barriga solidária, alguma coisa assim. Faria. E de que forma a sua perspectiva de vida mudou após o câncer? Nossa, eu estimo viver muito mais do que eu vivia. Eu tenho uma brincadeira que eu fazia quando era pequena, que eu brincava com a minha mãe, que ela ia viver até os 120 e eu queria viver até os 100. Eu quero chegar nessa meta, com saúde, bem, extrovertida e viajando muito. Chegaremos lá, se Deus quiser. O que você acha que as empresas que possuem colaboradores que passam por esse tipo de problema, né, poderiam fazer
para aumentar a conscientização e até um suporte mesmo. Não usar só o tema, né, nas épocas como uma campanha para postar no Instagram, numa rede social. Realmente se aprofundarem, serem acolhedoras, serem realmente parceiras, que é acho que o que falta muito é a parceria das empresas. Elas têm que ser realmente, que aquele colaborador seja realmente o parceiro dela, que ele faça a diferença ali, né, que ele não seja simplesmente um número. Finalizamos o episódio de hoje com a mensagem de que o Outubro Rosa é um símbolo da saúde feminina como um todo. O câncer de mama, não só o câncer de mama, mas outras doenças, merecem a conscientização e a prevenção e o conhecimento de todas as mulheres. Obrigada a todos que nos ouviram, em especial a minha Dindinha, né? Que Nossa, que ela é Dindinha de todos. Pela coragem e a generosidade de expor, né, essa fase tão delicada da sua vida. Muito obrigada por participar do Pode Vir. Eu que agradeço, sucesso para vocês. E vou pedir mais uma vez, sigam, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, que é muito importante pra gente. Bruna.Araújo Alves. Mandinha FK, Pode Vinho Jurídico. E esse foi mais um episódio que a gente entrega com muito carinho pra vocês. Tchau. Tchauzinho.